Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, aqui é Paulo Rossanês, eu sou especialista em investimentos do seu tesouro e sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da Semana do Investidor Confiante. E nessa série de vídeos eu estou te mostrando o passo a passo criado para que pessoas comuns, como eu e você, possam um dia viver de renda através dos seus investimentos no mercado financeiro, investindo de 300 a 3 mil reais todos os meses. E só para a gente recapitular de forma bem rápida os dois episódios anteriores, caso você ainda não tenha assistido, no primeiro episódio eu contei para vocês um pouco da minha história. Eu falei de todas as dificuldades que eu tive que enfrentar, principalmente financeiras, para poder chegar até onde eu cheguei hoje e estar aqui na sua frente hoje falando sobre mercado financeiro para todos vocês. Também nesse mesmo vídeo eu disse sobre as principais crenças que nós somos ensinados desde a infância, sendo que cada uma dessas crenças, infelizmente, atrapalham demais a forma com que a gente lida com o nosso dinheiro e isso traz resultados muito negativos para todos nós até hoje. E já no segundo episódio da nossa semana, eu entrei de fato no plano. Eu comecei a mostrar para vocês na prática os três principais parâmetros. O primeiro é o nosso custo de vida mensal. Isso é algo que a gente precisa sim estar de olho, que é ele quem define o tamanho do nosso investimento necessário para que a gente possa viver de renda. Então o primeiro parâmetro é o custo de vida mensal. O segundo parâmetro é o tamanho do investimento que você consegue fazer todos os meses. Para isso eu também expliquei uma estratégia bem prática que eu utilizo com o meu dinheiro, com o objetivo de fazer com que ele sobre cada vez mais no final do mês e que eu aumente mês a mês o tamanho aí dos meus aportes. O terceiro parâmetro do nosso plano é a taxa de rentabilidade sobre o nosso patrimônio investido. Não adianta nada nós termos o nosso custo de vida mensal bem controlado, conseguirmos fazer os aportes todos os meses e aí você pega e investe todo o seu dinheiro na poupança. E agora no episódio 3 da nossa Semana do Investidor Confiante, eu vou dar uma aula para vocês introdutória sobre os investimentos Tesouro Direto e Bolsa de Valores. E antes da gente entrar de fato no conteúdo do vídeo de hoje, eu queria apenas agradecer a cada um dos comentários que vocês fizeram, tanto no nosso canal do YouTube, quanto também no nosso Instagram e nos grupos do WhatsApp. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre tudo isso que eu vou explicar para vocês, não deixa de escrever aqui nos comentários desse vídeo, que eu estou à disposição para esclarecer cada uma das suas dúvidas. Tudo bem? Recados dados. Bora então começar a nossa aula de hoje. Vamos lá então, pessoal, bora começar a nossa aula de hoje. E o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito da palavra investir. A gente fala tanto sobre investimento, mas o que basicamente significa a palavra investimento, né? E quando a gente fala sobre isso, o que nós precisamos entender é o seguinte: basicamente você está poupando no dia de hoje, você está deixando de consumir hoje para poder ter um poder de compra maior no futuro. Essa é a forma mais simples e mais direta que eu entendo para a gente explicar o conceito da palavra investir ou investimento em si, né? Só que para a gente investir com qualidade, nós precisamos entender muito bem sobre os riscos envolvidos em cada uma das aplicações. Então é justamente sobre isso que eu vou falar agora. E o primeiro risco que eu sempre falo, pessoal, é o risco da falta de conhecimento. Quando a gente não sabe muito bem sobre determinado ativo, a gente não sabe muito bem o que significa cada um dos conceitos, por exemplo, aqui no mercado financeiro, muitas vezes a gente acaba correndo riscos desnecessários. Por isso que é muito importante a gente sempre primeiro aprender sobre cada um dos ativos para depois colocar o nosso dinheiro na prática. Só para vocês terem uma ideia, estou colocando aqui dois gráficos na minha tela. E o que quer dizer cada um desses gráficos, né? Basicamente é o seguinte: o gráfico da esquerda é uma pessoa que está correndo um determinado risco para buscar um certo retorno, assim como toda pessoa faz quando está investindo o seu próprio dinheiro, só que nesse gráfico da esquerda é uma pessoa que ainda não tem o conhecimento suficiente para isso. Já no gráfico da direita, eu estou comparando com uma pessoa que já estudou, já se dedicou e aprendeu mais sobre as ferramentas do mercado financeiro.
E nesse sentido, o que eu quero dizer com esses dois gráficos, né? É muito simples. Imaginem aqui a parte de baixo do nosso eixo sendo como se fosse o risco da operação. Então, peguem aqui do gráfico da esquerda. Uma pessoa que está correndo um risco hoje de 6%, ela estaria esperando um retorno também de 6%, porque ela ainda não tem conhecimento. Agora vamos buscar os mesmos 6% no gráfico da direita. Olhando ali um risco de 6%, essa mesma pessoa agora com conhecimento teria condições de buscar aí, por exemplo, um retorno de 40% sobre o seu capital investido. Pelo simples fato que agora ela passou a estudar, passou a aprender e está familiarizada aí com os riscos de cada uma das aplicações disponíveis. Por isso que eu sempre falo, né, pessoal? Primeiro a gente precisa aprender para depois colocar o nosso dinheiro na prática. Vamos falar um pouco mais sobre risco, que é muito importante a gente deixar isso bem claro antes de entrar em cada um dos ativos. Aqui está mais uma relação de risco-retorno e, obviamente, quanto mais risco a gente está correndo, nós naturalmente esperamos um retorno maior sobre o nosso dinheiro investido. Então, nesse caso, eu estou colocando aqui 4 tipos de investimentos possíveis, começando aí do menos arriscado até o mais arriscado. Então, no caso aqui, as aplicações de renda fixa, por exemplo, o Tesouro Direto, são as que possuem um nível de risco menor, mas também elas costumam trazer um retorno bem menor em comparação às outras opções. Vamos subindo aqui então na nossa escala. O próximo ativo seriam aí os imóveis. Então, quando você investe em um imóvel, naturalmente você está correndo um risco um pouco maior, porém esperando um retorno também maior do que até mesmo a renda fixa. Olhando então aqui o nosso terceiro ativo, são as ações. Já é um risco bem mais considerável, porém a gente espera ter um retorno muito acima. E por último, o negócio próprio também, na minha visão, é aquilo que é mais arriscado, porém é aquele que acaba trazendo maiores retornos para nós ao longo do tempo. Então, seguindo aqui, já que eu comecei a falar para vocês sobre renda fixa, nessa aula eu vou falar um pouco sobre renda fixa e também sobre renda variável, dar uma introdução geral sobre essas principais alternativas para a gente investir o nosso dinheiro. Então vamos lá. Basicamente, quando o assunto é renda fixa, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Quando você investe em alguma aplicação de renda fixa, você vai estar emprestando o seu dinheiro para alguma instituição e essa instituição, por ter recebido o seu dinheiro, ela vai te pagar uma taxa de juros por isso. Então, por exemplo, quando você empresta dinheiro para o governo federal, o que você está fazendo basicamente? Você vai estar investindo no Tesouro Direto e aí o governo vai te pagar uma taxa de rentabilidade por causa do seu empréstimo. Quando você investe na poupança do seu banco, você está emprestando dinheiro para o banco e ele também está te pagando uma taxa de juros por isso. E por que essas instituições elas estão sempre captando dinheiro e pagando juros, né? Basicamente é porque elas querem investir em novos projetos. E por que a renda fixa atrai aí tanto a atenção das pessoas, principalmente daquelas mais conservadoras? E é muito simples, a renda fixa ela tem uma certa previsibilidade ao longo do tempo de quanto vai ser o retorno sobre o seu dinheiro. Então, por exemplo, se você está comprando um título do Tesouro Direto que vai render 9% ao ano durante aí os próximos 10 anos, não tem conversa. Isso já está contratado, é como se você estivesse assinando um contrato em que o Tesouro Nacional vai te pagar esse percentual ao longo dos anos. Então é isso que eu chamo de previsibilidade ao longo do tempo. E é isso que acaba atraindo muitos investidores mais conservadores e aí que não querem correr tanto risco, preferem ficar nas aplicações de renda fixa. Vamos seguir aqui então, como eu falei para vocês da poupança, muitas pessoas acabam falando mal da poupança, mas não explicam o motivo. E aqui eu quero falar para vocês como que funciona a poupança e os principais conceitos para vocês entenderem, para depois a gente avançar para o Tesouro Direto e por último na Bolsa de Valores. Então a poupança, pessoal, basicamente aí é o investimento mais utilizado pelos brasileiros e a rentabilidade dela hoje, como eu disse para vocês, está algo próximo de 2% ao ano. Então realmente é uma rentabilidade muito baixa, principalmente quando você compara com a inflação, né? Hoje o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está próximo de 5,2%. A inflação é a perda, é a desvalorização do poder de compra do nosso dinheiro. Então, se de um lado, quando você investe na poupança, o seu dinheiro rende 2%, só que do outro lado a inflação está tirando 5%, na média você vai estar ficando praticamente 3% ao ano negativo. Significa que quando você investe na poupança, você está, na verdade, perdendo dinheiro através aí do poder de compra, ao invés de ganhar. Então, por isso que a poupança é um investimento, infelizmente, nos dias de hoje, muito ruim.
Então vamos aqui, pessoal, falar sobre uma alternativa possível, por exemplo, aí para a poupança, que seria o Tesouro Direto. Eu gosto muito do Tesouro Direto, hoje eu invisto grande parte do meu dinheiro, porque além dele trazer uma grande segurança para nós investidores, ele também tem um percentual de rentabilidade interessante para quem pensa lá no longo prazo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês agora. Então vamos lá. Como eu já disse para vocês, o Tesouro Direto basicamente é um sistema aí de compra e venda de títulos públicos através do governo federal. E aquilo que eu disse para vocês no começo, né? Basicamente, quando você compra um título do Tesouro Direto, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo e ele vai te pagar uma taxa de juros por isso. Você pode também começar a investir no Tesouro Direto com apenas R$30, galera. É extremamente democrático aqui o acesso a esse tipo de investimento. Toda a população tem total condições de se programar, se planejar para poder comprar um pouquinho de Tesouro Direto todos os meses. É isso que eu gosto tanto desse tipo de aplicação. Como está mostrando aí na tela para vocês, o Tesouro Direto ele permite que você faça investimentos todos os meses na mesma aplicação, com o objetivo de estar sempre aumentando o tamanho do seu patrimônio conforme os juros forem correndo também ao seu favor. E ele é o investimento mais seguro do Brasil, por quê? Porque ele tem como garantia o próprio Tesouro Nacional. E o que eu quero dizer com isso? A garantia do Tesouro Direto é o nosso governo brasileiro. E dificilmente o governo brasileiro ele vai quebrar. Obviamente, se o governo começar a ter seríssimas dificuldades aí econômicas, com certeza as empresas que são muito menores que o governo já vão começar a sofrer com essas dificuldades muito antes. Então é muito importante a gente falar que a garantia máxima de um país é o próprio tesouro daquele país. Essa é a garantia do nosso Tesouro Direto. E um último fato muito importante para a gente falar sobre o Tesouro Direto é que você pode, mesmo que ainda não tenha chegado a data de vencimento do seu título, você pode simplesmente fazer a venda do seu título e resgatar o seu dinheiro antes do prazo combinado. Eu até coloquei um asterisco ali, por que eu coloquei isso daí? É o seguinte, quando você faz essa venda antes da data de vencimento, é muito importante você saber que existe um risco de oscilação do título no curto prazo. Então, se você decidir vender antes da data de vencimento, você vai estar sujeito às oscilações diárias do seu título em questão. Pode ser que se você vender naquele dia específico, o seu título esteja em alta e aí você vai ganhar até mais do que foi combinado. Só que também, se naquele dia o seu título estiver desvalorizado, você vai infelizmente acabar perdendo parte da sua rentabilidade ou até mesmo perdendo dinheiro no Tesouro Direto. Por isso que eu volto a dizer aquilo que eu comentei com vocês no início da nossa aula, que é muito importante a gente conhecer primeiro os ativos para depois colocar o nosso dinheiro em prática. Por mais que o Tesouro Direto seja aí o investimento mais seguro da economia, você também pode sim perder dinheiro no Tesouro Direto. Por isso que é muito importante a gente conhecer antes de investir. Eu vou mostrar aqui na próxima tabela como funciona cada um dos títulos do Tesouro Direto. Vamos lá. Fiquem tranquilos, não se assustem que eu vou explicar cada um dos detalhes para vocês entenderem como que funciona, tá? Mas vamos lá. Quando alguém fala para você que investe no Tesouro Direto, o que você tem que entender é que, na verdade, ela investe em algum dos títulos disponíveis aí no Tesouro Direto. São atualmente 11 títulos disponíveis e cada um serve para uma determinada finalidade, uma determinada aplicação. Talvez a que seja mais correta para mim não seja a ideal para você. É isso que nós precisamos entender antes de investir no Tesouro Direto. Então vamos lá, deixa eu explicar como que funciona essa tabela aqui na prática. Vamos focar, por enquanto, nessas colunas aqui que eu vou dizer para vocês, que é a rentabilidade anual, o investimento mínimo e também a data de vencimento. Esquece todo o resto, se concentra apenas nessas três colunas que eu disse para vocês. Então vamos lá. Quando você olha a rentabilidade anual, esses três primeiros títulos que estão aparecendo para vocês, eles têm uma taxa que a gente chama de pré-fixada, né? Ou seja, é uma taxa que ela já está travada desde o início. Então, se você comprar um título no dia de hoje, o seu dinheiro ele vai render, no caso aqui, ó, 8%, 8,13% ao ano, caso você compre o pré-fixado 2024, o seu dinheiro vai render isso
até a data de vencimento. Ou seja, sempre que você comprar um título do Tesouro Direto, o seu dinheiro já está com a rentabilidade previamente acordada. Isso é como se você estivesse assinando um contrato com o governo federal. Ele se compromete a pagar esse percentual de juros para você. Caso você queira comprar aí, por exemplo, esse primeiro título, o valor mínimo para você começar a investir é de R$ 31,08. Então, super acessível para todo mundo. 1, 2, 3. A data de vencimento do título, ou seja, se você comprar hoje e esperar, não fizer mais nada, o seu título ele vai vencer no dia 1 de julho de 2024. E o que significa o vencimento de um título, né? Basicamente, o seu dinheiro ele vai ser corrigido de acordo com a sua taxa previamente combinada até chegar nessa data de vencimento. E quando chegar nessa data, automaticamente você vai receber o seu dinheiro de volta na sua conta da corretora de valores, corrigido aí ao longo de todos esses anos pela taxa combinada. Isso quer dizer o quê, né? Só para a gente voltar para esse primeiro exemplo, se você comprar o Tesouro Pré-fixado 2024, ele vai render 8,13% ao ano, né? O dinheiro que você investiu vai render isso. Partindo de R$ 31,08, é óbvio que você pode comprar mais que isso, você só não pode comprar menos, só que mais que isso você pode. O vencimento do título, ou seja, o resgate vai acontecer no dia 1/7 de 2024. Você pode sim resgatar antes da hora, mas tem aquele risco que eu comentei com vocês do título estar oscilando aí no prazo antes do vencimento, só tomar essa atenção, tá bom? Explicado agora como que funciona o mecanismo do Tesouro Direto, fica fácil da gente entender os demais. Então é muito importante, antes de você escolher o seu título, estar sempre de olho na data de vencimento. Para mim essa é a informação mais importante, junto aí com a rentabilidade anual. Você tem que estar sempre olhando essas duas coisas. Quando que o meu título vai vencer e quanto que ele vai render para mim. Então vamos continuar descendo aqui na tabela. Olha, esse segundo título ele vai vencer no dia 1 de janeiro de 2026 e ele vai render 8,72% ao ano. Ele rende um pouco mais do que o primeiro, só que o prazo dele é um pouco mais longo, entendem? Essa é a diferença básica entre esses dois primeiros títulos. Vamos continuar descendo aqui. Próximo título, Tesouro Pré-fixado 2031, com juros semestrais, só toma cuidado com essa expressão, com juros semestrais, mas basicamente ele rende 9,28% ao ano até o ano de 2031. É isso que esse título vai fazer por você. E por que eu disse para você tomar cuidado sempre que tiver a expressão juros semestrais? Porque nesse caso, galera, é o seguinte, a cada 6 meses, se você comprar um título desses, o governo ele vai pegar uma parte daqueles juros que deveria ficar mantido dentro da sua aplicação e ele vai pagar para você. Ele vai devolver, vai colocar de volta aí no seu bolso uma parte dos juros que você iria receber só lá na frente. Isso, para quem pensa no longo prazo, não é muito interessante, porque a gente quer aquele efeito dos juros compostos, né? Dos juros sobre juros. Então eu não quero receber os juros agora, eu quero receber ele no futuro, corrigido aí ano a ano. Então quem não tem o objetivo de receber os juros agora, corram dos títulos que estão escritos neles, juros semestrais. Fica a dica aí para vocês também, tá? Seguindo aqui então com os nossos próximos títulos, depois a gente tem mais dois, um com vencimento em 2024, outro com vencimento em 2027, mas reparem que esse, pessoal, olha a rentabilidade anual, aqui a gente já não está falando mais de um título que tem um número previamente definido, né? Uma taxa de rentabilidade já definida desde o começo. Essa taxa, no caso aqui, a gente chama de pós-fixada, né? Por que pós-fixada? Porque uma parte da rentabilidade do nosso título, ela varia, ela oscila de acordo com o que a gente chama de indexador. E no caso aqui, o que é o indexador desse título, né? É a taxa Selic. Então, vamos trazer de uma forma muito simples. Se você comprar esse título no Tesouro Selic 2024, você vai colocar o seu dinheiro lá e quanto que ele vai render? Ele vai render o que estiver valendo a taxa Selic no período, mais 0,1865% ao ano. Ou seja, pensa comigo, se a taxa Selic hoje está próxima aí de 2,75% ao ano, quanto que o seu dinheiro vai render? 2,75 mais esse 0,1865 ao ano. Soma os dois, essa vai ser a rentabilidade do seu dinheiro investido nesse título. Ah, Paulo, mas e se a taxa Selic aumentar no meio do caminho? Seu dinheiro vai passar a render mais. Se a taxa Selic cair no meio do caminho, seu dinheiro vai passar a render menos. Então, eu quero que vocês percebam isso.
Quando vocês compram um título pós-fixado como esse, uma parte da rentabilidade do seu dinheiro pode ainda variar ao longo do tempo, tá? É isso que eu preciso que fique bem claro neste momento. E aí, para a gente seguir para os próximos títulos, os tesouros IPCA, né, que são esses os que eu mais gosto, aí, que eu mais invisto, aliados ao Tesouro Selic. Os tesouros IPCA, eles usam um indexador diferente, que é o nosso índice de preços ao consumidor amplo, ou uma medição aí da inflação no nosso país. Então, essa é uma forma interessante para quem quer se proteger contra a desvalorização do seu dinheiro ao longo do tempo, ou seja, quer se proteger contra a inflação. Esses títulos funcionam muito bem nesse sentido. Então pega esse Tesouro IPCA 2026, nesse caso ele rende quanto valer o IPCA no período, mais um ganho real aí de 3,57%. Ou seja, uma conta bem simples. Hoje imaginem aí que a inflação esteja em 5% ao ano. E esse título rende mais 3,57% ao ano, somando os dois, o seu dinheiro investido nesse título ele vai render 8,57% ao ano até a data aí de 15/8/2026. É claro que se a inflação aumentar, seu dinheiro rende mais. Se a inflação reduzir, o seu dinheiro rende menos. É assim que funciona. Então, concluindo o raciocínio sobre o Tesouro Direto, é importante você estar de olho na data de vencimento, porque muitas vezes a gente acaba combinando um investimento no Tesouro Direto com algum grande objetivo nosso de vida. Imaginem que eu quisesse me aposentar daqui a 15 anos. Eu poderia escolher para essa finalidade, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035, porque é nele, daqui a 15 anos, que o meu dinheiro vai ser automaticamente resgatado, e aí eu poderia receber esse montante enorme de dinheiro corrigido aí pela inflação e pelos juros adicionais, e aí através desse dinheiro eu vou poder pagar todas as minhas contas. Então, essa pode ser uma boa opção para quem quer se planejar para daqui a 15 anos, ou daqui a 25 anos, através do Tesouro IPCA mais 2045. Então a gente precisa sempre ficar de olho nas datas de vencimento e também buscando aquele título que mais tem rentabilidade para o nosso dinheiro. Esses são os principais fatores que a gente precisa estar de olho antes de investir no Tesouro Direto. E aí então fica uma simulação para vocês compararem a diferença entre investir R$500 todos os meses na poupança ou investir R$500 todos os meses no Tesouro IPCA mais 2045. Aqui eu estou contabilizando aportes mensais de R$500 até a data de vencimento, ou seja, são 289 vezes você investindo R$500 neste título versus a poupança. Então, nesse caso, olhem só, aqui o valor líquido de resgate, já descontando todos os impostos de renda que existem no Tesouro Direto, nesse caso você iria resgatar R$432 mil daqui a 25 anos e a poupança você iria resgatar apenas R$224 mil. É praticamente aí mais de 90% de diferença entre uma aplicação e outra. Vamos começar a falar agora então, pessoal, sobre a Bolsa de Valores, né? E essa primeira tela eu gosto bastante, preparados para volatilidade. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é isso, é algo volátil. O que é volátil? Né? É o sobe e desce das ações todos os dias. Então a gente precisa entender que quando vamos investir o nosso dinheiro em renda variável, o próprio nome já diz, ela varia tanto para cima quanto para baixo. E é isso que eu chamo de volatilidade. Então vamos começar aqui os nossos conteúdos sobre o mercado de ações. E é o seguinte, né, galera? Quando a gente fala sobre investir em ações, o que basicamente a gente está fazendo, né? Aqui nós estamos comprando pequenos pedacinhos de uma determinada empresa. Ou seja, se você quiser comprar ações, por exemplo, de Banco do Brasil, vamos supor que você compre um pouquinho de ações todos os meses de Banco do Brasil. Cada mês que passa, você está tendo um pedacinho a mais da empresa para você. Quanto maior é o seu percentual dentro dessa empresa, caso essa empresa tenha uma valorização, mais o seu dinheiro acaba se valorizando. Então vamos falar dos tipos de ganhos aí que a gente pode ter no mercado de ações. E eu gosto de falar dos dois principais, que são eles: os ganhos por valorização e os ganhos por dividendos. Já vou explicar sobre cada um deles na prática, na próxima tela. Vamos só seguir aqui então. Para que serve a Bolsa de Valores? Na minha visão, ela é muito importante para a gente construir patrimônio ao longo do tempo. Ou seja, é aquilo que eu disse para vocês, né? Comprar um pouquinho todos os meses e aumentar o seu percentual de dono dentro de determinadas empresas que você fez uma análise e acredita que essa empresa tem um potencial de valorização no longo prazo.
Falando então sobre riscos na Bolsa de Valores, qual que é o maior risco? O maior risco é você comprar uma empresa que acabou indo à falência, ou seja, se você investiu R$1.000 naquela empresa e essa empresa ela foi à falência, infelizmente você perdeu todos os seus R$1.000 investidos. Ou também se essa empresa passou a ter resultados muito ruins, está passando aí por uma série de dificuldades, provavelmente o preço das ações vai cair muito ao longo do tempo. E aí você pode perder muita grana também. É claro que por isso que a gente sempre fala de diversificação. Você nunca vai investir em apenas uma empresa. Você vai ter uma carteira de 10 a 15 empresas diferentes, inclusive de diferentes setores aí do nosso mercado, justamente com o objetivo de, se uma empresa não vai muito bem, talvez as outras tenham aí uma performance superior. Então o objetivo é justamente esse, a gente diversificar para, na média, ganharmos aí com o crescimento e a valorização das suas ações. E qual que é o retorno esperado ao investir na Bolsa de Valores? Eu costumo falar, pessoal, que o retorno esperado ele é praticamente infinito. Por quê? Porque para baixo a gente tem um limite, né? Se você compra uma ação hoje que vale R$20, e qual que é o limite para baixo dela? Ela pode ir a zero. Agora, para cima, não existe um limite. Tem empresas, pega por exemplo a Amazon lá nos Estados Unidos. A Amazon no passado ela chegou a valer cerca aí de $10. Hoje ela vale mais de $3.000, percebam? É uma valorização muito significativa ao longo do tempo. É claro que isso exige tempo para essas empresas se transformarem nas potências que elas são hoje. Mas é o que eu chamo de ganho praticamente infinito, né? Se você comprar uma empresa hoje e ela começar a ter resultados expressivos ao longo do tempo, o seu dinheiro acompanha essa valorização. E qual que é a liquidez de uma pessoa que investe em ações? Ou seja, caso você seja acionista de alguma empresa e queira resgatar o seu dinheiro de volta, é muito simples. Basta você entrar na sua conta da corretora, dar a sua ordem de venda e daí a 2 dias úteis o seu dinheiro já cai de volta na conta da corretora e aí você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar novas ações, você pode comprar novos títulos do Tesouro Direto, você pode inclusive resgatar esse dinheiro e pagar suas contas, por exemplo. Então é muito rápido, é muito fácil de você resgatar o seu dinheiro de volta quando você está investido em ações. Seguindo aqui então, vamos falar um pouco mais sobre os ganhos, né? Vocês vão entender de uma forma bem simples como ganhar dinheiro na bolsa. Vamos dar um exemplo, caso você tivesse comprado aí 20 ações de Banco do Brasil, pagando cerca de R$30 por ação. Ou seja, nesse caso, você teria investido algo próximo aí de R$600, tá? E aí vamos supor que passou um tempo, as ações do Banco do Brasil começaram a subir e aí hoje elas passaram a valer R$50. Quanto que você tem de patrimônio investido em Banco do Brasil hoje? 20 ações vezes R$50, você tem um total investido de R$1.000. Se você investiu lá atrás 600, hoje valem 1.000. Se você decidir vender hoje as suas ações, você teria um lucro aí na operação de R$400, tá? Vamos seguir aqui então com a próxima forma de ganho, que é uma das que eu mais gosto, que são os ganhos por dividendos. Trazendo aqui de volta, por exemplo, de Banco do Brasil, se você tivesse comprado 20 ações de Banco do Brasil a R$30 cada uma, você investiu os mesmos R$600 e ao longo dos últimos 12 meses, essa empresa ela pagou para os seus acionistas R$1,44 de dividendos para cada uma ação que cada acionista possui. No nosso caso, então, se você tivesse comprado 20 ações e teria recebido R$1,44 por ação, você teria recebido num total aí de dividendos ao longo dos últimos 12 meses, um total de R$28,80, tá? Ah, Paulo, mas isso é muito pouco. E realmente, porque a gente está falando de um valor baixo investido, né? São apenas 20 ações. Mas olhem só, se você tivesse 100 ações, você teria recebido R$144 de dividendos. 1.000 ações, R$1.440. 10.000 ações, R$14.400 no ano de dividendos. Quanto mais você tem ações, mais dividendos você recebe. E o que eu quero que vocês entendam também, pessoal, no mercado de ações, os ganhos, tanto por valorização quanto por dividendos, eles não acontecem de forma isolada, eles acabam acontecendo juntos. Então, ao mesmo tempo que essa empresa, no caso aqui do Banco do Brasil, ela está se valorizando ao longo do tempo, ela continua pagando dividendos para a gente. Então, peguem aqui no nosso gráfico, vejam aqui o gráfico dos últimos 5 anos da cotação das ações de Banco do Brasil. Lá em 2016, comecinho de 2016, para você comprar apenas uma ação, você iria pagar algo em torno de R$10.
Hoje, as ações valem próximo de R$30. É praticamente uma multiplicação por 3 do seu dinheiro investido lá atrás. Então, ao mesmo tempo em que o seu dinheiro ele teve essa valorização nesses últimos 5 anos, a empresa ela também pagou dividendos. E olha só, esse é o valor pago ano a ano de dividendos para cada uma ação que você tinha ao longo desse período. E o que para mim seria uma estratégia vencedora no mercado de ações? O que eu sempre gosto de fazer, pessoal, é aquilo que eu já comentei com vocês, da diversificação. Eu jamais vou investir o meu dinheiro em uma única empresa, porque de repente, se em determinado momento essa empresa ela passa por dificuldades, o seu dinheiro ele acaba desvalorizando muito. Por isso que eu sempre busco investir de 10 a 15 empresas diferentes, eu monto a minha carteira de investimentos para me proteger contra o risco de apenas uma empresa, tá? Eu também tenho sempre o foco do longo prazo, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? As empresas no longo prazo elas tendem a crescer as suas cotações ao longo do tempo, desde que você faça uma seleção interessante e inteligente também antes de comprar, é claro, não vai sair comprando a dica mágica que o seu vizinho te disse. Mas depois que você aprendeu e comprou uma empresa que você enxerga potencial de crescimento, aí basta você colocar o seu dinheiro lá e acompanhar a evolução dela ao longo do tempo. Então, o longo prazo é muito importante. Mais ainda, isso eu já falei bastante no episódio anterior, mas a disciplina nos aportes mensais também é essencial. E também a gente precisa saber lidar com o sobe e desce da Bolsa de Valores. Não é porque suas ações tiveram uma queda de 5% que você já vai se desesperar e sair vendendo tudo de uma só vez. Quem investe em Bolsa de Valores tem que começar a se preparar para os altos e baixos, porque a Bolsa é isso, é renda variável. Ela vai para cima e também vai para baixo. Então vamos agora trazer de volta para o nosso plano de inteligência financeira, que é aquilo que eu disse para vocês no episódio 2 da nossa Semana do Investidor Confiante. Lembrando que o nosso objetivo era investir de R$300 até R$3.000 todos os meses com disciplina ao longo do tempo, tá? E a nossa meta era viver de renda dos nossos investimentos. Mas e aí? Onde investir então todos os meses o nosso dinheiro? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma regra que eu gosto bastante. É a regra da idade, né? O conceito por trás dessa regra é que quanto mais jovem você é, mais risco você pode tomar. Ou seja, menos percentual de renda fixa você precisa ter na sua carteira e aí você pode investir mais em renda variável com foco no longo prazo. Agora, quanto mais experiente nós vamos ficando, quanto mais velhos a gente vai ficando, menos risco nós estamos dispostos a correr. Ou seja, mais nós devemos investir em renda fixa e menos em renda variável. E como que funciona essa regra na prática? Qual que é o percentual de renda fixa que a gente precisa investir segundo a regra da idade? O percentual vai ser exatamente igual à sua idade naquele momento. Então, se você tem 30 anos, que é o meu caso, no caso 31, né? Eu investiria 31% do valor todos os meses em renda fixa. E quanto que eu invisto em renda variável? Basta eu subtrair aquilo que foi investido na renda fixa dos 100%. Então, renda variável percentual pega os 100% e subtrai, no caso da minha idade. Então, se eu tenho 31 anos hoje, 31% iria para a renda fixa e 69% iria para a renda variável, ou seja, para a Bolsa de Valores. Então, aqui está o exemplo prático que eu acabei de citar para vocês. Vejam só, este é o meu caso. Façam aí a simulação para o caso de vocês. E pensando aí que eu tivesse R$1.000 para ser investido, o que eu faria com esses R$1.000? Nesse caso, seguindo a regra, R$310 seriam destinados para ser investidos aí, por exemplo, no Tesouro Direto, e R$690 seriam destinados para investir em renda variável. Então, para a gente concluir o raciocínio dessa nossa aula de hoje, eu queria deixar claro para vocês o seguinte, volto a falar daquilo que eu comentei no episódio 2, tá? É muito mais importante a constância, ou seja, investir sempre, do que investir muito de uma vez e depois ficar um tempão sem investir nada, depois voltar novamente a investir. Então a constância e a disciplina conta muito mais para a nossa estratégia. E também eu tentei trazer para vocês aqui os principais conceitos do Tesouro Direto e da Bolsa de Valores e uma forma prática da gente dividir os aportes nossos de acordo aí com, por exemplo, a regra da idade. Espero que vocês tenham gostado. E como você já sabe, o nosso tempo aqui neste evento ele é limitado. Saiba que o universo dos investimentos ele é muito amplo, a gente tem ainda muita coisa a ser aprendida. Como selecionar as melhores ações, como selecionar os melhores fundos imobiliários,
como investir em dólar no exterior, como receber aluguéis todos os meses na sua conta. E para poder te ensinar tudo isso, nós aqui do Seu Tesouro desenvolvemos a Mentoria em Investimentos Carteira Blindada, que é um programa de mentoria completo com todo o nosso acompanhamento e onde você vai aprender sobre como investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir no exterior e também investir no Tesouro Direto. Tudo isso através de aulas 100% online e 100% gravadas para você poder assistir quando e onde ficar mais fácil de acordo com a sua rotina e a sua necessidade. E além de todas essas aulas, para eu estar bem próximo de você, nesta nova turma de mentoria que nós estamos lançando, toda semana eu vou estar ao vivo com vocês durante 6 semanas seguidas para trazer para todos vocês conteúdos complementares e principalmente para tirar todas as dúvidas e também compartilhar cada uma das suas dificuldades ao longo deste processo de aprendizado. Ao fazer parte da nossa mentoria, você também vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva de alunos da Mentoria Carteira Blindada. Um grupo seleto de alunos onde você vai poder tirar suas dúvidas e também trocar experiências com uma série de pessoas que também estão no mesmo processo de aprendizado que você. E quer mais do que isso? Então segura essa! Para todos os nossos alunos dessa próxima turma de mentoria, nós vamos conceder uma garantia incondicional de 15 dias. E o que eu quero dizer com isso? É muito simples. Caso você decida fazer parte da nossa próxima turma, por algum motivo quiser desistir, dentro de um prazo de 15 dias, nós fazemos questão de devolver 100% do seu dinheiro investido dentro do nosso programa. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, pessoal. A gente confia tanto no nosso produto que 100% dos riscos estão sendo assumidos por nós. Então você pode entrar na nossa turma, assistir a todas as aulas e por qualquer motivo, caso queira, você pode desistir e ter 100% do seu dinheiro de volta. E como esse vídeo já está ficando extenso demais, no próximo vídeo que vai pro ar no dia 5 de abril, às 19 horas, eu vou revelar um super bônus exclusivo apenas para aquelas pessoas que já tomaram a decisão de fazer parte da nossa próxima turma de mentoria. Apenas os 10 primeiros inscritos vão ter acesso a esse bônus que é imperdível, pessoal, imperdível. Então deixa anotado aí na sua agenda, no dia 5 de abril, às 19 horas, nós iremos abrir as inscrições da 4ª turma de mentoria em investimentos Carteira Blindada. E se ainda ficou alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, não deixa de escrever aqui nos comentários que eu vou estar à disposição para responder a cada uma delas. Muito obrigado por nos ter assistido até esse momento, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!